Meu nome é Fernanda Rondon e eu quero fazer esse vídeo aqui hoje para você me conhecer. Conhecer as minhas decisões, conhecer um pouco do meu histórico de vida, tanto pessoal, né, como profissional. Vou compartilhar com vocês as minhas formações, vou compartilhar com você a forma como eu penso com relação ao caminho que eu venho percorrido ao longo dos anos, né, da minha vida. A minha jornada com a psicologia é de fato totalmente voltada para a autodescoberta, assim, para uma autoconexão. Eu sempre tive essa habilidade de ouvir as pessoas, a minha escuta sempre foi ativa. De alguma forma, sempre tive essa facilidade pelo acolhimento. As pessoas que vinham até a mim se sentiam atraídas. Isso eu até criança. Pré-adolescente ali e adolescente até os dias de hoje. É natural, não é estranho para mim. É normal uma pessoa sentar-se ao meu lado e ela começar a falar das suas particularidades da vida. E eu acho isso lindo. Faz parte do meu campo magnético, faz parte de quem eu sou. Estranho seria se um dia uma pessoa sentar ao meu lado e ficar por um tempo e não começar a falar da vida dela para mim. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu falei pro mundo que eu queria ser psicóloga. Na verdade, eu já era psicóloga. A única coisa que eu não tinha era um diploma, né? Só que como tudo na vida, justamente por questões financeiras, eu não consegui fazer a faculdade de psicologia que eu tanto queria. Então eu me formei em letras, eu caminhei para o universo da produção musical e por ali eu fiquei por um bom tempo da minha vida, mas sabendo que o meu amor, que a minha missão de vida era a psicologia. No entanto, a vida reservou alguns desafios para mim. Quando estava tudo estabelecido, eu estava organizada em diversas camadas da minha vida que eu considerava importantes, eu passei por umas situações com pessoas que eu amava, que eu amo muito, que foram crises de ansiedade, né? E o câncer de mama. E ali eu vi um chamado, eu falei, cara, eu preciso voltar a estudar, eu preciso realmente iniciar a minha faculdade de psicologia, porque embora eu tivesse com essa ilusão de que estava tudo estruturado, eu não estava conectada comigo mesma. Então, eu abandonei a minha carreira de produção musical e comecei a fazer a minha faculdade de psicologia. Desde que eu comecei a trabalhar, eu já guardava dinheiro, então por um bom tempo eu não precisei trabalhar para poder sustentar a minha faculdade. Então, foi um processo mais tranquilo, eu tive um tempo para poder encontrar alguma coisa, algum trabalho que pudesse manter a faculdade depois. Isso porque eu tô falando de uma forma bem resumida, né? Tô sintetizando bastante. Mas eu sou formada em psicologia pela Faculdade Maria Tereza, que muitas das pessoas falam que é FAMAT, é referência no Rio de Janeiro. Sempre, não sei como explicar, me sintonizei muito com Jung. E por conta dele que eu fui para a Faculdade Maria Tereza, porque ela era a única da época que tinha essa abordagem. Até mesmo a UF não tinha, era totalmente voltada para a psicanálise. Nada contra, mas era algo do qual eu não me conectava. E aí quando eu comecei a fazer a faculdade, tudo que eu escolhia era voltado às matérias extras, né? Eram sobre Jung, sobre o trabalho que ele fazia. Então eu tenho supervisão e o meu atendimento na faculdade, com mais de 400 horas, totalmente voltado para essa parte mais subjetiva do ser humano, com Jung. Depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei lendo bastante livros de todos os tipos, de todas as linhas, para depois cogitar realmente essa ideia de entrar numa formação. E foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer uma formação que foi assim, que é crucial para mim até os dias de hoje, que é a Fundação Elizabeth Kubler-Ross. Ali eu estudei muito tanatologia e cuidado paliativo, que quando veio a pandemia me ajudou, assim, em 101% dos atendimentos que eu estava fazendo.
E como a pandemia impediu a gente de fazer esse contato presencial, o que que eu fiz? Comecei a vir para o online. E ali eu tive a oportunidade de começar a atender brasileiros que não conseguiam vir para o Brasil, mas que estavam em um sofrimento enorme porque não participaram desse processo de despedida dos seus entes familiares. Eu tive a oportunidade de estar em contato com muitos médicos, com muitas enfermeiras. Eu ampliei o meu leque com profissionais de diversos lugares do mundo através dessa formação que eu fiz. E também atendendo esses familiares, né? Porque eu precisava acessar essas pessoas para poder integrar mais o meu trabalho. Mas ainda que estivesse muito bom e eu soubesse que eu estava participando ali de um processo muito importante na vida das pessoas, não era isso que estava preenchendo a minha alma. E aí eu decidi me reconectar com outras coisas, entrar em contato com outras coisas, sabe? E eu acho que isso é totalmente normal. Às vezes você tá ali, você estabeleceu uma verdade sobre você e você olha e fala, eu acho que isso aqui não é tanto sobre mim. E aí o que que eu comecei a fazer? Fui revisitar outras coisas, fui conhecer outras coisas, comecei a desbravar. E fui vendo essa possibilidade de atender mais e mais brasileiros e brasileiras que moravam no exterior. Fui me conectando muito com pessoas que estavam vivenciando sintomas de ansiedade e depressão. Então, assim, de uma forma geral, eu recebo muitas pessoas com essas questões. Não só brasileiros que moram no exterior, mas como brasileiros também de forma geral. Sendo que a maioria do meu público são mulheres em suas pluralidades de vida, assim, que vivenciam a maternidade. E o público LGBT+, né? Então, eu consigo transitar em todos esses mundos. E conforme as demandas foram surgindo, e eu fui percebendo que ali era o meu lugar, o atendimento online realmente, eu comecei a me debruçar com formações que fossem online para me ajudar a atender pessoas através dessa telinha. E atualmente eu trabalho com o quê, né? Quais são as ferramentas, quais são as formações que eu hoje coloco em prática nos atendimentos que eu faço, que correspondem mais com quem eu sou e correspondem também com as pessoas que eu recebo. Como eu falei anteriormente, né? Recebo brasileiros e brasileiras que moram no exterior e brasileiros que também vivem aqui no Brasil e que trazem muito essa demanda da ansiedade e da depressão. Então, eu faço uma leitura, é fácil para eu caminhar nesse universo do subjetivo com Jung, mas a partir de 2021 eu tomei a decisão de começar a fazer supervisão com uma profissional que é voltada para a parte sistêmica, porque o subjetivo é muito fácil para mim, mas eu sinto que hoje as pessoas precisam do sistema, precisam de algo mais concreto. Então eu uno essa minha habilidade com o conhecimento de outras pessoas para fortalecer os atendimentos que eu faço. Depois da supervisão, fazendo ainda supervisão voltada para esse olhar mais sistêmico, eu decidi fazer em paralelo, na verdade eu estou fazendo um monte de curso, eu decidi fazer em paralelo uma formação com a Sofia Bauer, que ela é referência nacional com hipnose. Eu não sou hipnoterapeuta, assim, não é aquela hipnose, sabe, que a gente entende. É aquela hipnose de deitar e você ficar lá deitado com os olhos fechados e durar uma sessão inteira com aquele tipo de coisa. Não é sobre regressão de vidas passadas, mas ela trabalha de uma perspectiva mais com o olhar hoje da neurociência, que é o que eu gosto. Então, assim, são meditações que eu acredito que são muito relevantes para os atendimentos, com base já em toda a experiência dos atendimentos que eu faço. Então, eu faço com ela a formação da nova hipnose, uma outra formação que é hipnose ericksoniana avançada. Estou estudando com ela burnout e também um pouquinho sobre psicopatologia, porque ela é psiquiatra, então fica fácil para me ajudar a olhar para as vidas das pessoas que eu atendo, né? Em 2023 eu fiz uma formação que foi maravilhosa com a Elisama Santos e a Lua Barros,
que foi justamente sobre os estudos familiares. Eu gosto muito de trabalhar com genograma, por isso que eu faço a supervisão com o sistema, né, família sistêmica, porque me leva pro objetivo, me leva mais pro concreto. E com esse olhar, me ajudou mais ainda a sensibilizar o meu trabalho com as famílias de forma geral. Com as famílias de forma geral. Trabalhar o genograma e a partir daquele genograma olhar para o indivíduo e a partir daquele indivíduo a gente tentar criar um espaço de mais conforto, um espaço de mais segurança. A minha supervisora sistêmica, ela fala que ela nunca conheceu uma pessoa que tivesse essa habilidade tão grande como eu de interpretar sonhos. Eu não gosto dessa palavra, eu não gosto de interpretar, porque quando a gente fala interpretar, a gente coloca um ponto final, né? Interpretar. Eu gosto de ampliar sonhos, porque quando você pega um pontinho, aquele pontinho ali pode levar você para diversos outros lugares. Mas eu acho que ela fala isso só porque ela trabalha com muitos profissionais da área do sistema, né, que não trabalham tanto com isso. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com ampliação dos sonhos. Eu entendo que as pessoas dos dias de hoje, quando falam isso, tipo assim, nossa, sonho? Mas, gente, sonho é inconsciente, e inconsciente é você, tipo, praticamente 95% do tempo. Então, trabalhar com o sonho é um resgate, é uma possibilidade de você entrar em contato com o seu autoconhecimento. Eu atendo muitas pessoas que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito, que o padrão dos sonhos foram mudando ao longo do tempo, conforme aquela pessoa foi se permitindo a navegar nas profundezas de quem aquela pessoa era. Então, o sonho para mim é muito relevante, mas óbvio, não é para todo mundo. E como a maioria das pessoas que eu atendo são o público das mulheres em suas pluralidades que vivenciam de alguma forma a maternidade e o público LGBT, eu decidi buscar outras possibilidades, outras formas de olhares com relação a isso para também ajudar essas pessoas. Então, desde 2022 eu faço um curso, não é curso, mas eu me atualizo com o olhar do trabalho da doutora Eleonor Luz, que fala muito sobre o feminino e sobre a maternidade. Então, ela está constantemente vindo com informações que me ajudam também a me sensibilizar com o público de mães. Bom, a minha vida é feita de estudos. É um universo, assim, eu reservo uma boa parte do meu tempo estudando para poder ajudar as pessoas que eu atendo. Então, eu estou fazendo também um curso com a Olivia Toni, que fala da psicologia da gestação e do nascimento. Ela estuda as memórias intrauterinas. Nos Estados Unidos, isso já é muito falado, já é muito estudado, há mais de 100 anos. Mas no Brasil está começando, as pessoas estão começando a falar sobre. E o olhar que esses profissionais têm é basicamente o seguinte: a forma da pré-concepção, da concepção e do nascimento impactam todo o processo de construção de vida daquela personalidade. Então isso aqui me ajuda bastante também com o público materno e com as pessoas de diversas formas, né? Lembrando que eu não atendo crianças, isso aqui é um estudo mais para a gente poder ver sobre os comportamentos que nós adultos, que a gente tem, e fazer esse resgate com relação ao nosso processo de história de vida, com relação à gestação que a gente teve com a nossa mãe. Eu particularmente considero meu trabalho como uma busca de descoberta, como uma busca de autodescoberta para aprimorar o conhecimento, o autoconhecimento das outras pessoas. E através de todo esse trabalho que eu faço, de todas essas formações, de todas essas imersões, de constantemente estar em contato com leituras, com grupos que falam sobre temáticas das quais eu considero importantes para os atendimentos,
vou criando esse espaço acolhedor e seguro para as pessoas que eu atendo. Eu realmente amo o que eu faço. Eu não trabalho com psicologia por uma questão só do dinheiro. É assim, eu não tenho um plano B, sabe? Eu não tenho um plano B. Fernanda, se acontecer alguma coisa, eu não tenho plano B, porque essa sou eu. Então, falei um pouquinho aí de mim, porque teve uma vez que eu tava atendendo uma adolescente, acho que devia ter mais ou menos uns 16, 17 anos, e ele falou assim, cara, eu tô aqui falando da minha vida, e eu não sei de você, isso já tem um tempo, eu não sei quem é você. E eu achei aquilo ali muito bacana, porque na psicologia, né, tem toda essa coisa, não, eu não posso falar sobre a minha vida, mas, gente, a adolescência é sobre o quê? É sobre a verdade. É sobre essa extrema importância de se afastar daquilo que você entende como certo, como é verdade, né, que é do mundo, da sua família, e você começar a se conectar com a sua verdade. Então, inevitavelmente, você quer que as pessoas ao seu redor sejam verdadeiras. Ainda que isso não seja possível, mas que sejam verdadeiras. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí agora que eu tô voltando a fazer mais vídeos, eu falei, cara, eu vou falar sobre o meu trabalho, porque falar sobre o meu trabalho é falar sobre mim. Então, obviamente, não vou ficar aqui contando sobre a minha vida, meu Deus, né? Mas eu acho que você saber ver a forma como eu me expresso com relação ao trabalho que eu faço é relevante para você que vai querer ficar comigo, porque eu sou intensa nos meus atendimentos, eu sou comprometida com os meus atendimentos e eu não espero o contrário das pessoas que eu atendo. Então, é isso. Espero que de alguma forma eu tenha esclarecido um pouco sobre o meu trabalho. Se você tiver alguma dúvida sobre as formações que eu falei, manda mensagem para mim que eu explico um pouquinho com mais detalhes, sem problema nenhum, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.